E aí, galera, tudo bem? Falo em nome dos alunos Julie, que sou eu, Alex, Maria Eduarda e Vitor. O nosso trabalho hoje é sobre conduto, raio e diâmetro hidráulico. Primeiramente, eu quero deixar alguns recados. Se você tem interesse em saber ou sabe de pessoas que precisam de conteúdos tanto universitário quanto para ensino médio, fique de olho no canal Física Fã, porque temos vídeos ótimos de exercício, de resolução de problemas, de matéria didática e tudo em um tempo bem considerável e bem didático. Nossas aulas estão sendo dadas por nós alunos do 5º período de Engenharia Civil da Faculdade Universitária em Três Rios e são supervisionadas pelo professor João Paulo de Souza, beleza? Então se inscreva no canal, ative as notificações e qualquer dúvida pode mandar no comentário que vamos te responder. E outra coisa, se você vê que o ritmo da aula está meio acelerado, pode pausar, tirar um print da tela para você não perder o conteúdo. E acima disso também, pode diminuir a velocidade do vídeo aí embaixo. Beleza? Beleza, vamos lá. Como dizemos, vamos falar primeiramente sobre o conduto, seguindo aquela linha de raciocínio. O conduto, a gente teve o primeiro contato com a definição de conduto no ensino médio, onde a gente começou a ver condutores térmicos, condutores elétricos. Condutor é de condutores. E condutor, o que você pensa quando você pensa em condutores? É levar de um ponto ao outro. É o que você tem que ter mais ou menos na cabeça. Pegando essa questão de condutos e trazendo para a parte hidráulica, nós temos duas definições de condutos, que é o conduto forçado e o conduto livre. Júlio, o que é o conduto forçado? O conduto forçado é quando você tem o seu fluido, tem contato com toda a extremidade da sua parede interna. Júlio, como assim? É quando o seu fluido encosta por toda a sua parede interna. Toda a sua parede interna é preenchida por esse fluido. Ah, Júlio, beleza. O que é um conduto livre? É o conduto que essa parede fica uma parte sem ter contato com esse fluido. É menos que ela que seja a menor partezinha que seja. Se ela não está toda tendo contato, é um conduto livre. Temos uma ilustração aqui para ficar mais fácil, onde aqui é esse conduto forçado, né? Ele está tendo contato diretamente com essas paredes. E temos aqui uma superfície com conduto livre, que você tem uma parte sem contato com esse fluido. Quais são as finalidades de um conduto hoje? Inúmeras. Falando mais, puxando para a parte civil, se você quer levar a questão hidráulica da sua casa, de esgotamento sanitário, tudo isso é por meio de condutos, que você vai despejar em outro lugar, o que você vai receber, como o caso da água. Então, as suas finalidades são para abastecimento urbano, condução de água em lugares agrícolas, insumos agrícolas e tal, uma drenagem superficial e a irrigação dessa superfície. Você levar a água para outro lugar, tudo isso é feito por condutos. Formas de caracterização. Se engana quem acredita que todo conduto precisa ser circular. Apesar de ser o mais comum, não é regra. Você tem forma circular, você tem forma semicircular, você tem retangular, trapezoidal, ferradura e irregular. Você tem várias formas. Você não pode se prender só na questão de só ter um conduto, pensar círculo. Não. É o mais comum? É, mas existem outras formas. E a caracterização dessa forma. São 3 definiçõezinhas básicas que você precisa ter em mente. O que é a sua seção molhada, o seu perímetro molhado e o seu raio hidráulico. Júlio, o que é esse raio hidráulico? O raio hidráulico é essa área de escoamento do fluido sobre o perímetro molhado. Júlio, mas você não escreveu o que é um perímetro molhado. Perímetro molhado
é a seção dessa área transversal do escoamento do fluido, que está tendo contato diretamente com essa parede do conduto. Ou seja, a parte da parede que encosta no fluido é esse perímetro molhado. Beleza? Júlia, o que é o diâmetro hidráulico? Diâmetro hidráulico nada mais é 4 vezes o raio hidráulico. Só. Diâmetro hidráulico, 4 vezes raio hidráulico. Beleza? Aqui a gente tem mais ou menos eu fiz uma tabelinha onde mostra algum tipo das seções. Circular, quadrada, retangular. Aqui as suas determinadas áreas, seus perímetros, raio hidráulico e diâmetro hidráulico. Como falei com vocês, o raio hidráulico, aqui, ó, nesse primeiro, por exemplo, tem um D sobre 4, você sabe que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio, então o diâmetro hidráulico é D. É simples, bem basicão mesmo. A gente vai aplicar isso posteriormente de uma forma mais enfática, né, vamos dizer. Resumindo isso tudo, o meu amigo Vitor vai explicar, dar uma enxugada nisso que eu falei para vocês. A gente está aqui hoje para tratar um pouquinho sobre diâmetro hidráulico e raio hidráulico. O que seria isso? São conceitos criados para transformar dutos de seção não circular em dutos equivalentes. Ok? Em dutos de seção circular, nós temos que através do nosso diâmetro, nós conseguimos calcular o número de Reynolds e demonstrar se ele está tendo um escoamento laminar, um escoamento de transição ou um escoamento turbulento. Então, o diâmetro hidráulico foi criado para generalizar o número de Reynolds para qualquer conduto não circular. Então, se eu pegar como exemplo aqui um duto de seção retangular, através do meu diâmetro hidráulico eu consigo chegar no meu número de Reynolds dele. Se eu pegar um conduto de seção quadrática, eu da mesma forma consigo. É o que eu vou demonstrar aqui agora para vocês de uma forma bem simples. Tendo como exemplo aqui um duto de seção retangular, a gente pode considerar que a minha fórmula diz que o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área da seção sobre o perímetro molhado. Então vamos lá. Qual seria a minha área da seção de um diâmetro de um duto retangular? Seria base vezes altura, certo? A vezes B. E o meu perímetro molhado, considerando que é um conduto forçado, ele vai estar A vezes B. E o meu perímetro molhado, considerando que é um conduto forçado, ele vai estar 100% preenchido. Então, seriam as 4 superfícies, certo? Os 4 perímetros. Então, vamos lá. Seria A mais A ou B mais B. Ou 2 vezes A mais B. Correto? Então, a gente pega e joga isso na fórmula. A gente tem que o diâmetro hidráulico é 4 vezes A vezes B sobre 2 vezes A mais B. Simplificando, a gente tem 2AB sobre A mais B, correto? Se a gente pegar agora uma superfície quadrática, de novo na fórmula, diâmetro hidráulico é 4 vezes a área sobre o perímetro molhado. Vamos lá, a área de uma seção quadrática, base vezes altura, porém ela tem a mesma medida, então vai ser A vezes A, ou A ao quadrado, certo? E o meu perímetro seria A mais A mais A mais A, ou 4A. Então, se eu pegar o meu diâmetro hidráulico para uma seção quadrática, eu vou encontrar que é 4A ao quadrado sobre 4A. 4A ao quadrado sobre 4A, meu diâmetro hidráulico é igual a A. Tá ok? Vocês viram a apresentação dando uma enxugada naquilo que eu já tinha conversado com vocês. E agora nós vamos falar sobre rugosidade. O que é uma superfície rugosa?
quando apresenta uma sensação de áspero, né? Quando você tem aspereza na sua superfície. E geralmente condutos apresentam essa característica em suas paredes internas. E isso influi diretamente na perda de cargas desse conduto. Julie, como assim? Quanto mais áspero, mais perca de carga, porque é mais um, entre aspas, empecilho para o seu conduto passar com fluidez. Em geral, essas asperezas não são uniformes, não. Geralmente tem tamanho diferente, distâncias diferentes, mas ela apresenta uma altura, uma certa, vamos dizer, uma médiazinha, mas como se fosse algo meio padrão, porém não é via de regra. Mas, para efeito de estudo, a gente vai supor que as períodos são uniformes, tá? E a gente precisa tirar da cabeça que só existe esse tipo de rugosidade. Só o fato desse conduto já apresentar essa característica. Não. Muitas coisas que você vê diante o dia a dia de uma obra, formas como que as pessoas têm de manusear esses condutos. Várias vezes botam fogo para deixar o plástico, quando você está trabalhando com algum conduto plástico, para ele ficar mais maleável, você poder mexer. Qualquer tipo de deformidade já é como é que eu vou te falar? Uma característica para você perder carga durante esse processo de escoamento, tá? Essa altura que a gente estava conversando da rugosidade, dessa asperezas, ela é dominada pela letra grega epsilon, que é representada por esse Ezinho aqui, ó. Como está mostrando nas imagens, o epsilon é essa altura dessas asperezas durante o conduto, tá? Para efeitos de estudos na perdas de escoamento de fluidos, né, é fácil compreender que elas não dependem diretamente dessa altura que a gente estava conversando anteriormente, mas sim do coeficiente entre o diâmetro e ela. Isso será chamado de rugosidade relativa. Galera, quem quiser dar no print, lembrando, tá aqui, tá? Aqui a gente botou uma tabelinha com umas rugosidades pré-existentes já, tabeladas aqui. E é isso. E o que seria essa perda de carga que eu estava falando anteriormente? A gente só vai considerar que está tendo essa perda de carga que se tiver uns trechos relativamente longos. Por quê? Você não vai poder considerar essa perda em... Você tem ali uma seção de 10 centímetros. Então, você não é viável, entendeu? Então, a gente só vai considerar em trechos longos. Vamos considerar uma vara de 6 metros, um exemplo, tá? Porque o atrito ele vai acontecer de forma mais distribuída entre elas e acaba que fica mais fácil de você conseguir dosar, digamos, né? Medir. E essas perdas de carga serão indicadas pela letra HL, tá? E elas acontecem nessa questão dessas instalações onde o fluido ele sofre essas perturbações, como é que eu vou falar? Esses empecilhos durante o seu escoamento. Essas perdas podem ser diretamente das anteriores, sabe? E ser de problemas na hora de instalação, na mudança de direção. Se você tem uma curva, a sua perda de carga já vai ser muito grande. Obstruções durante um tubo, uma rachadura. O mínimo detalhe que for vai te fazer perder carga, beleza? Uma observação importante que eu coloquei aqui embaixo será observado que o cálculo de uma e de outras perdas de cargas, quando você for calcular a perda de carga, ela pode ser efetuada de maneira diferente. Por quê, Johnny? Porque algumas vão depender do comprimento. A gente falar logo daquilo que eu falei ali em cima, da questão de você ver a forma distribuída que vai acontecer
essa perca. E em outras não, você só vai ter uma curva que não vai depender, sabe? Uma situação de perda não vai depender daquilo como a outra pode acontecer. Então, você não vai ter que um cálculo de perda via de regra. Então, ela pode ter formas diferentes. Aqui eu botei uma ilustração para você ver formas de perda de carga. Olha, aqui em um você sofre um estreitamento brusco. Olha o tamanho daqui para o tamanho onde a água vai ter que passar. Entendeu? Então, ó, estreitamento brusco. No 2 e 3, a gente tem o que chamamos de cotovelo, que são as curvas. Nessas curvas, a gente sofre uma grande perda de carga. Aqui no 4, a gente chama de estreitamento. E você perceber estreito novamente. Não, por que não é um estreitamento brusco? Em comparação ao que estava, aqui diminuiu muito. Muito, muito, muito. O raio aqui, ó, já não é mais do tamanho desse. Então, foi uma queda muito mais que a metade. E aqui, ela vai gradativamente. Então, é um estreitamento apenas. E aqui você tem uma válvula, que particularmente você vai perder, né? A válvula, ela é para isso. Então, aqui a gente botou uma tabelinha. Se vocês quiserem olhar com mais calma também, aconselho um print, que mostra mais ou menos, dá para você tabelar as suas perdas de acordo com o seu empecilho, digamos, ou com a sua curva, ou com o seu joelho, sua válvula, com o seu T. Então, você calcula a sua perda de carga aí. Eu achei essa tabelinha muito interessante e resolvi colocar. Dá um tempinho para tirar um print. E aqui eu coloquei um exercício de fixação do conteúdo que a gente viu. Aconselho também dar um print, porque ele já está resolvido, porque a aula também não pode se estender muito. Mas é basicamente coisas do dia a dia que eu busquei trazer. É como calcular o diâmetro de um bueiro de concreto para que a altura de água seja igual a 90% da sua seção total. Beleza? Eu tinha a imagem ali. Ali, ó, calcule a vazão que passará por um bueiro circular com as seguintes características. Um diâmetro de 2,2, uma área que ocupa 90% da seção, concreto com N de 0,015 e 0,2, que é igual. Já te dou tudo aqui explicadinho, pode tirar um print também. Não vou entrar muito a fundo, porque eu vou deixar a parte de comentários para vocês perguntarem. Perguntou do comentário, a gente vai te responder. Mas o exercício já está aí disponível e com a resolução, caso o seu não bate. Beleza? Trazendo um pouco agora das aplicações do conceito. Então, a gente citou conceitos de raio, de diâmetro, de condutos, e eu trouxe isso para a nossa cidade, aqui da nossa cidade, da nossa faculdade, que é a cidade de Três Rios, interior do Rio de Janeiro. Quais são os tubos que a gente mais usa na cidade de Três Rios? Depois de uma pesquisa, a gente chegou à conclusão que a rede maior, em maior quantidade que nós temos, todas elas são em PVC. Hoje, nós ainda temos redes em ferro fundido, mas elas são bem mais antigas do que essa, que hoje são feitas por meio do PVC. Em maior quantidade, nós temos uma rede de 2 polegadas, posteriormente temos uma de 3 polegadas e depois temos uma de 6 polegadas, beleza? E como que é aplicada essa diferença de diâmetro no abastecimento da água? Por que que nem todos os tubos, por que que não todos os tubos que abastecem a cidade são do mesmo diâmetro? Então, eu separei 3 tipos de redes, vamos dizer assim, que são as redes que são, como eu vou dizer, primordiais para o abastecimento de água da cidade de Três Rios. São as redes principais,
que geralmente elas têm um diâmetro maior mesmo, elas são bem maiores, seus diâmetros são bem maiores mesmo do que as secundárias e as redes de ligação, porque é justamente delas que vão sair essas secundárias e as redes para chegar até a sua casa. Beleza? Então ela tem que ser maior para conseguir dar vazão a todas essas que vão sair dela. Já as redes secundárias a gente chama de ramal de ligação. Ela vai derivar da rede principal e ela vai ter um tamanho mediano. Ela não vai ser tão grande quanto uma principal, porém ela também não é tão grande, ela não é menor que uma rede de ligação. Já a rede de ligação, ela é a menor de todas. Ela que vai dar a vazão, porque ela sai de uma tubulação maior, vai para uma menor que consegue dar pressão para chegar até na sua casa. Entendeu? Entendeu? Então, depois de saber as três, né, como é que é feito o abastecimento de 3 rios, como que funciona, lógico, tem muitas ligações que são ramificadas. Aqui a gente trouxe meio que deu uma enxugada e trouxe basicamente um geralzão para a pessoa entender como que funciona esse abastecimento. A gente trouxe um exemplo também sobre esses tubos saem de um reservatório no bairro do Monte Castelo. E aqui a gente mostra todos esses 3 tubos saem do reservatório principal. Você tem um tubo de 110, um tubo de 60 e um tubo de 32. Depois das anos 50, que foi geralmente o que a gente acabou de falar anteriormente ali. E aqui é o tubo PAD de 300 milímetros. Por que eu trouxe essa imagem depois dessa? Isso aqui também depende disso aqui. Júlia, por quê? Essa foto é exatamente o setor de captação da água do rio. Ou seja, toda a água do rio é puxada por esse tubo aqui. Toda a água que abastece a cidade de Três Rios vem desse tubo aqui. É um tubo de PAD de 300 milímetros. Então, isso é uma rede derivada dela. E essa rede aí, da foto, ela é a que já que distribui para o bairro. Vamos dizer assim, de uma forma que a gente tentou explicar na última vez, não que seja exatamente isso na prática lá, tá? Mas essa aqui seria para ser, como falamos nesses exemplos aqui, principal, secundária e ligação, falando somente pela questão de diâmetros, essa seria uma principal, essa seria um ramal de ligação e essa seria uma de distribuição, entendeu? E tá aí essa questão. Essa influência do diâmetro ajuda a pressionar a água por esse conduto para ela ter uma maior pressão, para atender residência em alguns locais. Mostrando um pouco mais, minha amiga Duda vai mostrar alguns tubos para vocês também. Então, gente, aqui eu vou falar um pouco sobre a diferença de tubo de esgoto, soldável e roscável. Esse aqui é um tubo de esgoto, né? Ele sempre vai ser nessa cor branca, né? Ele tem a espessura que a parede dele é fina, ele é medido em milímetro, aí tem 40, 50, 75, 100, 150, tudo nessa faixa, tá? Ele não precisa usar cola, às vezes que você precisa de ter uma pressão maior, tem um anel. Aqui é um tubo roscável, ele tem essa rosca aqui na ponta, ele não é muito usado, vai ser mais difícil de manusear, tá? Aí você cortar ele aqui, ele não vai ter mais essa rosca, você vai vir com uma tarraxa na medida e vai fazer a rosca nele para você poder usar novamente, né? Ele serve para água, essas coisas. Esse aqui é o tubo soldável, né? Ele é usado para água também. Ele é medido em milímetro. Ele tem 20, 25, 30. Ele é diferente do tubo roscável, né? Que o tubo roscável é medido em polegada, que é meia, 3/4, 1 polegada, 1 polegada e meia. O tubo soldável, o 20 milímetros, equivale ao tubo de meia roscável, né? A maioria das vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, na hora até de pedir, não sabe o que é um e o que é outro. E também temos o tubo PBA, que é um tubo mais reforçado,
que ele é usado em prefeituras para fazer redes maiores. É um tubo azul, né? Bem grosso, ele tem um anel, ele é usado para água também. Ele é medido em milímetro. Ele tem 20, 25, 30. Ele é diferente do tubo roscável, né? Que o tubo roscável é medido em polegada, que é meia, 3/4, 1 polegada, 1,5 polegadas. O tubo soldável, 20 milímetros, equivale ao tubo de meia roscável, né? A maioria das vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, na hora até de pedir, não sabe o que é um e o que é outro. E também temos o tubo PBA, que é um tubo mais reforçado, que ele é usado em prefeituras para fazer redes maiores. É um tubo azul, né? Bem grosso, ele tem um anel nele, ele tem mais pressão. E mostrando um pouco mais para vocês, eu fiz um mapeamento para vocês entenderem alguma das redes, como que funciona. Vou usar duas ferramentas, tanto que eu usei para fazer esse mapeamento para vocês, que foi o Google Earth e o AutoCAD, tá? A Duda mostrou para vocês um pouco das tubulações, como elas são. No local lá onde ela filmou, vocês podem ver que tem todos os chips, de todos os diâmetros. E agora eu vou mostrar como que tá isso sendo real. Toda a população traiense conhece esse local aqui. Julie, aonde é isso? Isso é a Praça São Sebastião, da cidade de Três Rios. E aqui é a prefeitura, aqui é o Serviço de Autônomos de Água e Esgoto da cidade de Três Rios, do SAEP. Aqui é o Ministério da Fazenda. Aqui é o centro da cidade de Três Rios. Todo três-riense conhece a Praça São Sebastião. Ó, vou ampliar uma imagem aqui e vou botar ela no 3D pra gente ter noção. Beleza, isso é a Praça São Sebastião. Então, quem conhece já tá podendo se localizar. E seria muito maneiro se a gente conseguisse mostrar quais tubos que passam dentro dessas ruas e como que funciona isso na prática. Engraçado, nós podemos. E aqui está. Aqui é o Shopping Algassola. E por algum acaso é esse shopping aqui. Shopping Algassola. Shopping Algassola. Então você está aqui na curva dele. E aqui são os tubos. Se eu clicar aqui, ali ó, tubo DN de 250 milímetros dúctil. Ele passa. Então você sabe que na rua Gomes Porto, você tem um tubo de 250 dúctil passando ali. Você sabe que na rua ali, na encruzilhada com ele, você tem uma de 60 milímetros. Ou seja, você saiu de uma de 250 e foi para uma de 60 também. E isso vai derivando outras, que vai derivando outras. Tudo aqui é a parte do centro de Três Rios, que eu levantei com a ajuda do Google Earth. E um tubo de 200 milímetros. Aqui, também na rua de frente. Na rua 15 de novembro eu não cheguei a fazer a tubulação. Na rua Gomes Porto, aqui seguindo, você já tem uma de 150 de ferro fundido. Ou seja, se você já ir reparando, as coisas estão mudando. Aqui já vamos ter outro, que eu coloquei em leias diferentes. Aqui é um PAD. Não, aqui é um PBA. Qual é o diâmetro? De 85 milímetros. E aqui já é a clínica do Detran, que é onde sobe na subida do hospital. Então, se você reparar, esse entorno aqui, na imagem 3D, a gente não sabe quais são as tubulações que passam, a gente não tem a noção. No mapeamento, estou mostrando para vocês aqui quais as casas que passam, quais as redes que passam aqui. Se você reparar, temos uma principal de 250 e temos outros que vai derivando dela. 200, 60. E isso é de extrema importância para o abastecimento da cidade de Três Rios, para você conseguir mudar a vazão de água. Você conseguir dar não a vazão, né? Mudar a pressão da água, ela chega mais forte. A partir de que você vai diminuindo o diâmetro do tubo. E você já vê que da de 250 vai sair uma de 110. E assim o resto da cidade toda. Muito legal, né?
E agora, já sabendo como que funciona, como que é aplicado na cidade de Três Rios, trouxemos os principais problemas envolvendo tubulação ou não, voltados para a parte de engenharia civil. Eu trouxe aqui só uma base teórica sobre a importância da instalação hidráulica num projeto, e a gente está falando da NBR 5680, estamos falando da NBR que rege o tamanho de tubos, 7198, 5626, que regulariza a instalação de água fria e quente. Então você tem uma base de normas que você precisa seguir e saber para que seu projeto hidráulico seja viável e correto, para não te causar danos no futuro até. Partindo da instalação, se faz de extrema importância você ter um engenheiro, um responsável que conheça essa planta hidráulica e consiga distinguir isso para você. Trouxe uma ilustração porque a gente vai trabalhar alguns problemas que eu encontro no dia a dia. Água sem força na sua caixa d'água. Isso pode ter a ver com o seu tubo? Talvez. Mas que você tenha que ter noção é que para ter uma boa pressão de água para passar pelos condutos, o ideal é que todo o sistema hidráulico já tenha sido planejado da maneira correta. Caso for lá feita a moda não tô nem aí, não vai dar certo. A gente precisa saber que a caixa d'água ela tem que ficar numa situação, numa altura maior. Porque esse sistema ele impulsiona a água através de canos de condutos para chuveiro e vaso sanitário, que são as principais causas de consumo de água, vamos dizer. E como que projeta um sistema hidráulico para você ter uma boa pressão de água? Como eu disse aí embaixo, é determinada pela altura que fica essa caixa d'água. Pois quando você bota essa caixa d'água num ponto mais elevado de altura, que o seu chuveiro, por exemplo, você tem que a gravidade da água. Ou seja, gravidade, você tem uma força atuando. Então, você tem a perda de carga. Então, essa água escorre, né? Ela tem um poder de escoamento maior, com mais força. Observação importantíssima é que uma grande caixa d'água, eu já escutou isso, não, vou botar uma caixa d'água na casa que eu não vou ficar sem água. Não. Você pode ter uma caixa d'água de 5.000 litros. Se você posicionar ela da maneira errada, não vai adiantar nada. Então, assim, o que importa é a altura da caixa d'água. Quanto mais alto, melhor para você. E, assim, uma caixa d'água grande, ela não vai te garantir água, ela vai te garantir um abastecimento, ela vai te garantir que você tem lá um reservatório. Você sabe, nem que você tem que tirar no balde, você sabe que ali tem água, mas não que ela vai chegar isso na sua casa. Tubulação. Outro ponto importante, né, na pressão da água, porque a gente já falou da perda de carga, é o estado de conservação. Que, como eu disse lá no início lá das perdas de carga, o fato da tubulação estar em péssimo estado vai influenciar na sua aspereza lá. E isso vai fazer com que você perda força durante esse caminho de escoamento de líquido. E voltando a dizer também das curvas, né, que eu disse ali, dobras, emenda, o pessoal que tem mania de derreter cano para colar um no outro, tudo isso faz com que o seu cano perca a pressão. Então, quanto menos curvas, menos remendos, menos rugosidade, melhor vai ser a fluidez do seu líquido, tá? Já disse na tubulação, pode tirar um print, caso você queira guardar também. Vou dar um tempinho. E problemas casuais. Eu preferi, quis trazer um pouco da atualidade, o que a gente passa no dia a dia. Que é um problema. Eu tenho uma caixa de água que ela fica na laje a uma distância de 30 metros da cozinha. Foi utilizado um cano de 3/4, mas chegou na pia da cozinha, a água ficou fraca. Este cano, a culpa é do cano por não atender adequadamente?
Porque ele está perguntando se ele trocar de cano, a medida vai ser maior e se você vai ter maior quantidade de água. O que vocês acham? Pelo tudo que eu falei. Errado, né? É, exatamente. Muito errado. A sua tubulação ela não foi dimensionada corretamente. Mas não é o problema do cano ser de 3/4. O tubo de 3/4 ele é mais que suficiente para alimentar um chuveiro e uma torneira. O que ocorreu é que não houve essa distância mínima de altura entre o nível mais baixo do reservatório e o ponto de consumo. Então você não tem pressão para a água descer e ajudar a abastecer esses dois locais. Então, quando a altura mínima, que era o que a gente estava conversando um pouco antes, não é respeitada, você tem um problema de pressão e de vazão na instalação, e o que compromete o seu conforto dentro de casa. Aí eu trouxe embaixo ali umas observações, que a altura mínima entre o nível mais baixo do reservatório e o ponto de abastecimento, altura mínima, isso ainda, dependendo do seu consumo, pode te gerar problemas, é de 1 metro, mínima. E nesse caso, como a gente falou de uma cozinha de 30 metros, você pode aumentar um pouco essa altura, né, devido à tubulação que ocasiona essa perda de carga. Aí eu botei uma observação bem importante aqui embaixo, que seria bom vocês anotarem também, é que o que vai te fornecer uma pressão, uma vazão satisfatória de água, não é o diâmetro dessa tubulação. Não é você vai botar um cano lá de 300 milímetros que vai fazer. Não é. Se você tem uma altura errada, não adianta o diâmetro do tubo. E sim o dimensionamento correto da onde que vai estar lá, do seu ponto do reservatório até o seu ponto de saída. Não, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, se você puder elevar a altura da sua caixa d'água, do seu reservatório, do seu cisterna, do que você quiser, para cima, quanto mais alto, melhor vai ser o seu abastecimento. Problema 2. A caixa d'água está ligada a um cano que é 500 litros e de um lado dela fica uma de 1.500 litros. Ajudaria se eu mudasse o cano para esta caixa ter a maior capacidade? O que vocês me dizem? Então, não irá resolver. Pois é, queridos, não vai. Mesmo que o reservatório ele tenha uma capacidade maior, ele ainda não vai estar na altura ideal em relação ao seu ponto de utilização. Voltamos ao problema 1. Então, o que você pode ver é que não é um problema na caixa, não é um problema no cano. Não estou te falando que não possa ser, mas que tem outros quesitos que importam muito mais que um remendo no cano. Isso vai fazer você ter perda, a curva vai fazer você ter perda. Mas você ter essa diferença de altura e não respeitar essa altura mínima, vai te gerar problemas bem maiores. É claro que o reservatório, até o que eu botei embaixo, claro que o reservatório de 1.500 litros exerce uma pressão maior do que o reservatório de 500, por ter uma capacidade maior. Mas se você tiver um na altura abaixo, essa diferença de litros também vai ser algo... Antes do vídeo acabar, a gente tem um presentinho para vocês. Essa é uma tabela que calcula a vazão de acordo com o diâmetro interno do tubo. É isso mesmo. Você coloca o diâmetro interno do tubo que você quer calcular a sua vazão, ou melhor, o seu volume, né? E você tem aqui o resultado imediatamente. Cara, é exatamente isso. Faremos de tudo para disponibilizar essa tabela para vocês. Se você tiver interesse, pode deixar no comentário que nós vamos lhe responder. Seu diâmetro interno. Vamos falar que você tem um diâmetro interno de... digamos aí uns... Vamos botar um diâmetro interno de 250. Que é como a gente viu que tem uma rede ali perto da praça da São Sebastião. Num comprimento de 50 metros. Calcular. Volume do tubo. 2.453,13. Volume de 1 metro. 49,63 litros. Isso tudo calculadinho para você na hora. E é isso, gente. Muito obrigada. De brinde aí. Espero que tenham gostado. Obrigada. Se você ainda tem dúvidas, pode deixar pelo comentário do vídeo que nós vamos lhe responder.
O canal é esse, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se quiser ativar as notificações, vai ser muito bom, e fique por dentro das novidades dos melhores assuntos e tópicos de física. Nossa intenção aqui é ajudar, o material é 100% gratuito e é disponível para a galera que faz faculdade, que faz física, que faz engenharia, que está cursando ensino médio e tem dúvidas na matéria, tá? Se inscreva, deixe seu like aí e muito obrigada!